Olá, eu sou a jornalista Adriane Werner e este é o Voz da Igreja Entrevista. A Arquidiocese de Curitiba está lançando uma campanha para sensibilização das pessoas sobre a importância da vacinação contra a Covid-19. E para o lançamento desta campanha, nós temos a honra de receber aqui, para a entrevista desta semana, um dos médicos mais renomados de todo o Brasil, um dos poucos brasileiros que esteve presente na pesquisa que desvendou o DNA humano, a pesquisa do genoma humano, Dr. Salmo Raskin, que mora aqui em Curitiba. Dr. Salmo, muito obrigada por estar com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com vocês, conversando a respeito desse assunto que é o assunto, infelizmente, do momento e ainda vai persistir por mais algum tempo, né? Quanto tempo o senhor acredita, doutor Salmo? Porque eu ia perguntar justamente isso, se estamos na reta final contra o Covid ou ainda não. Reta final acho que ainda não, porque nós temos muitas dificuldades aqui no Brasil. Alguns países já estão na reta final. Países grandes, como Estados Unidos, a Inglaterra, e pequenos, como Israel e a Nova Zelândia, esses já estão em reta final e praticamente já estão quase que vivendo uma vida quase normal, como a gente está chamando agora, né? Mas, obviamente, a maioria dos países do mundo ainda estão se degladiando com a pandemia e o Brasil, com todos os problemas que tem, ainda deve demorar, né? O fim da pandemia, ele só tem um nome. E o nome do fim da pandemia se chama vacinação da população. Não tem outra maneira, né, de acabar. Você pode ir postergando com lockdowns, né, com todos os cuidados que a gente toma, mas o fim da pandemia, reduzir dramaticamente a circulação desse vírus no nosso país, ele só tem uma maneira, que é com as vacinas. E eu acredito que até o final desse ano, pelo menos a população maior de 18 anos de idade estará toda vacinada no Brasil. Daí nós estaremos numa situação muito diferente do que nós estamos hoje, onde só temos 12% da população vacinada, e isso é muito pouco. Então nós temos que melhorar muito a vacinação e aí nós podemos pensar o ano que vem em voltar a ter a vida que a gente tinha antes. Doutor Salmo, muitas pessoas estão reticentes em relação às vacinas, inclusive pessoas que já têm idade para terem recebido a vacina, optaram por não receber. O que o senhor diria a essas pessoas? Essa pergunta, que é importante, como acabei de ressaltar, essa hesitação é natural. Veja só como ela era, na minha opinião, mais pertinente há 4 ou 5 meses atrás do que agora. Porque agora nós temos 1 bilhão de pessoas no planeta que já foram vacinadas. Não é um número pequeno, né? 1 bilhão de pessoas foram vacinadas no planeta. E a gigantesca maioria dessas pessoas não teve efeitos adversos severos e a gigantesca maioria, mas não todas, estão protegidas já para o Covid, né? Por outro lado, não preciso nem explicar o quanto é grave você se infectar pelo Covid e ter a chance de ter uma forma grave do Covid. Infelizmente, isso não precisa ser explicado para ninguém. Sim, existem alguns efeitos adversos de qualquer produto médico e a vacina não poderia ser diferente. Mas a chance da vacina causar um problema para a pessoa versus a chance dela evitar um problemaço chamado Covid é desproporcional. Desproporcional, não há termos de comparação quando você coloca essas duas coisas na balança. Talvez fosse melhor para todo mundo que a gente não precisasse se vacinar para a Covid, se não existisse a Covid. Mas existe, o vírus está circulando em alta quantidade entre nós, e a única alternativa que nós temos para lidar com ele é nos vacinar, ajudando não só a si próprios, mas um esforço coletivo para a população. Nós não temos nem alternativa, essa que é a verdade. Pois a alternativa é se arriscar ter uma doença gravíssima como essa. Certamente ninguém vai querer se arriscar nesse sentido, né?
Doutor Salmo, pela primeira vez, talvez na história do país, as pessoas sabem decor o nome das vacinas que vão receber, se é Coronavac, se é Pfizer. O senhor poderia explicar para a gente, em rápidas palavras, quais são as diferenças entre as três principais? Existem basicamente 3 tipos de vacinas. Com 3 tipos, você acaba encaixando quase todas elas em um desses 3 tipos. O primeiro tipo é aquela que justamente surgiu por primeiro, que são a grande novidade dessa pandemia, se é que eu posso chamar assim, as vacinas de RNA. Né? Elas são baseadas no material genético do vírus SARS-CoV-2 que causa a Covid. Posso abrir um parênteses aqui, doutor Salmo? Podemos dizer que todo esse avanço, então, tem um pezinho lá atrás na pesquisa do genoma, do DNA humano? Com certeza, com certeza. Não é à toa que um geneticista está envolvido nessa história, porque a genética teve vários papéis nessa pandemia, sabe? Não vou desviar aqui da resposta, mas ela teve papel nos testes, o principal teste laboratorial, para a gente saber se está com Covid ou não, é um teste de genética, chamado RT-PCR. A maneira de saber quais são as variantes que estão na nossa população é um teste genético. E as próprias variantes só podem ser descobertas analisando a genética do SARS-CoV-2. E sem falar nas vacinas que, voltando ao tema, estamos falando agora aqui. Eu vejo como a genética acabou tendo, sim, um papel bem preponderante dentro de toda essa história da pandemia, né? E então, essas primeiras vacinas são chamadas vacinas genéticas, né? Vacinas genéticas. Algumas coisas é importante ressaltar sobre elas, que são as vacinas que hoje nós temos, a vacina da Pfizer e a da Moderna, que nem está no nosso meio aqui, são iguais as duas. Elas foram feitas baseadas no código genético do vírus. No dia seguinte que o código genético do vírus foi divulgado para o mundo inteiro, as duas empresas, a Pfizer, BioNTech e a Moderna, começaram a trabalhar na vacina. Eles pegaram a sequência de 1/10 da sequência do genoma do SARS-CoV-2 e daquilo ali eles produziram a vacina. Porque esse 1/10, o que é? É a parte da sequência que é utilizada pelo vírus para produzir a sua principal proteína, que é chamada de proteína spike, ou S, o espícula, que todo mundo também já conhece agora, esse nome não é mais novidade para ninguém. Já passaram a fazer parte do nosso vocabulário. Mas esse estilo de vacina não é aquele que se chama de vírus atenuado? Não, já chegaremos lá no vírus, né? Esse não é. É uma vacina totalmente nova. Daí que eu iniciei respondendo para você que eu compreendo uma certa hesitância das pessoas. Não em tomar vacina eu não compreendo, mas em compreender o que está por trás da tecnologia, eu acho que até é bem-vindo que a pessoa se informe mesmo, né? Porque essas vacinas, elas nunca tinham sido aplicadas em nível populacional como foram agora. Então é natural que a pessoa queira informação a respeito disso. Ela se baseia, então, nesse pedacinho do código genético do vírus, que é colocado dentro de uma gotinha de gordura e injetada no músculo do braço, quando a gente vai tomar a vacina. Elas ficam ali, no tecido do braço, daquele braço, inclusive, que você foi picado. E ali, esse pedacinho, essa mensagem, daí o nome RNA mensageiro, essa mensagem a natureza vai utilizar para produzir só a tal da proteína spike. Importante ressaltar, porque algumas pessoas podem imaginar, por que não, né, que poderia produzir todo o SARS-CoV-2 dentro do corpo humano. Não, o SARS-CoV tem mais de 27 proteínas e a vacina vai gerar a produção de uma delas. O que a vacina quer, na verdade, é enganar o nosso corpo para que ele ache que o vírus inteiro está dentro do nosso corpo. É isso que as vacinas fazem. Elas enganam o nosso corpo, o corpo vê a proteína spike e fala, opa, o SARS-CoV-2 inteiro está dentro dessa pessoa, vou me defender. E aí o corpo produz, então, os anticorpos. Esse grupo de vacinas foi o primeiro a ficar pronto, de todas. Hoje acho que já podemos dizer, sem medo de errar, a que tem a maior eficácia, impressionante,
e muito, 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 muito segura. Raríssimos efeitos adversos descritos numa proporção ínfima de pessoas, já tendo centenas de milhões de pessoas recebido agora essas vacinas. Então, não há por que ter essa hesitância. Aproveito também para dizer que essa vacina nem sequer chega no núcleo da célula, porque essa mensagem de RNA é lida fora do núcleo da célula. E, portanto, não tem como ela alterar o nosso material genético se ela sequer chega aonde está o nosso material genético. Importante. As pessoas não são obrigadas a saber isso, mas acho que, diante da situação, são obrigadas a se informar, a ler, a ouvir, a ver e a fazer suas próprias decisões, né? Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, dos 3, são vacinas que, para serem colocadas no nosso corpo, não é com uma gotinha de gordura que ela fica dentro, ela fica inserida num vírus. Então, são chamadas vacinas vetoriais, ou de vetor. O que é o vetor? É um vírus, no caso é o adenovírus, que é um vírus de resfriado bastante conhecido na medicina, e neste vírus, antes, obviamente, de injetá-lo no nosso corpo, na preparação da vacina, se retira deste vírus justamente os genes que causam a infecção pelo vírus. E no lugar desses genes, coloca-se a sequência da famosa proteína Spike. Então agora você tem uma cápsula que não infecta a pessoa, que é o vírus sem os genes que infectam, grudado nele você tem a sequência genética para produzir a proteína Spike. E aí você coloca isso então dentro do organismo, este vírus vai tentar produzir, né, as suas proteínas, entre elas a proteína Spike. Essa que dá assim, bastante reação, doutor Salmo? Essa dá reação realmente. A pessoa, né, tem um dia que acha que vai morrer, no dia seguinte acorda bem. A reação, né, a gente entende até como um bom sinal, apesar de que a gente passa meio mal, né? Não sempre, mas ela realmente tem uma taxa de reação adversa leve, importante, né? Leve, grande, né? Principalmente depois da segunda dose, e que a gente se sente mal mesmo, né? Às vezes pode dar até febre, cansaço, né? Dor de cabeça. O que é isto? Por que dá esses sinais? E o nosso corpo dizendo, opa, tem alguma coisa estranha aqui, entrando dentro do corpo, deixa eu produzir a nossa defesa. Então, eu sei que parece estranho, mas na verdade quando dá essa reação, é a melhor coisa que poderia acontecer. Porque muitas pessoas não têm a reação. E aí a pessoa fica até um pouco de dúvida se o corpo está produzindo do tipo... Bom, os bebezinhos, quando a gente dá vacina, também tem reações, isso, né? Isso. Então, você usou o termo que a gente usa mesmo, você pegou, né? Então, essa reação adversa leve, que em 24, 48 horas você não tem mais nada, e que não tem nenhum risco também para você, ela mostra que pegou. E que é o que a gente quer. Se a gente não quisesse que pegasse, a gente não tomava a vacina, né? Nessa se incluem as vacinas da Oxford AstraZeneca, que temos aqui no Brasil, a da Janssen, que agora está chegando hoje, aqui no Brasil pela primeira vez, né? E também a vacina Sputnik, russa, que tem toda uma discussão em torno dela, né? Ela também é do tipo vetorial. Existem outras vacinas que são vetoriais também. E o terceiro e último grupo são vacinas mais tradicionais. Quando digo tradicionais é que existem inúmeras outras que são feitas do mesmo jeitinho, né? Há muitos anos. São vacinas que todos nós já tomamos, pelo menos a estratégia que é utilizada para produzi-la, todos nós já tomamos essas vacinas. Que você mata o vírus com agentes químicos, né? E ele então morre e deixa de produzir as suas proteínas. Tá? Então você inativa o vírus. Literalmente mata o vírus, né? E aí você injeta o vírus morto dentro do nosso organismo. Aqui nós estamos falando da Coronavac, né? Que ela é assim. Então, o corpo novamente vai ver lá
todo o vírus dentro do corpo dele vai ser enganado e vai produzir anticorpos, né? Neste caso, os efeitos adversos são menores ainda. Então, essas vacinas de vírus morto, elas têm pouquíssimo efeito adverso historicamente. São as que menos têm de todas. Mas também elas são as menos eficazes comparadas com esses astros novos que surgiram aí, né? Como as vacinas genéticas e as vacinas vetoriais. Mas são ótimas vacinas, né? Eu sempre respondo quando algum amigo, colega pergunta o que vale a pena tomar a vacina Coronavac e por que essas vacinas ficaram prontas tão rápido? Não, eu me preocupo com isso. E eu pergunto, tenta imaginar se a gente soubesse que daqui a 2 anos iam ficar prontas as vacinas. Só isso. Não precisa mais nada. Se a pessoa conseguir imaginar essa situação, que era o esperado pela produção tradicional da vacina, a pessoa ela já entende o que significa ter uma Coronavac com 50% de eficácia. É 1 milhão de vezes melhor do que não ter nada. Esses são os 3 tipos de vacinas. Não existe nenhuma vacina para a Covid-19 com vírus vivo. Aproveito, né, para dizer assim, né, o que chamamos de vacina atenuada, né, em que o vírus, que você não mata o vírus, só dá uma paulada nele, não tem nenhuma. Importante ressaltar, porque daí não precisamos falar dos potenciais problemas de uma vacina de vírus atenuado, visto que nenhuma dessas que você vai receber é desse tipo. Talvez porque apostar em uma vacina desse tipo, o risco fosse muito alto, né, doutor Salmo? E qual a sua opinião, doutor Salmo, sobre medicamentos para o combate aos efeitos do Covid-19? Medicamentos são fundamentais também, porque a vacina é para prevenir, mas e na hora que você já se infectou, né? Então, o que você vai fazer? Simplesmente deixar o vírus seguir o seu caminho no teu corpo? Não dá, né? Então, nós temos medicamentos já tradicionais na medicina e agora conhecemos um pouco as fases dessa doença, que ela acontece em fases, a infecção, e sabemos, mais ou menos, né, que tipo de medicamentos a medicina tradicional já tem para combater cada uma dessas fases, como, por exemplo, corticoides, que são medicamentos que a gente usa há tantos anos, sabemos exatamente o momento em que eles são úteis, né? E também temos a medicina tradicional para situações mais graves da doença, quando a pessoa já está internada, né? É o uso de medicamentos anticoagulantes, né? E também, sem falar nos respiradores e tudo que a medicina já desenvolveu. Nós tivemos um enorme problema, tantos problemas na pandemia, tantos, é difícil até enumerar. Mas um dos enormes problemas foi que a medicina não conseguiu até agora desenvolver um medicamento antiviral. E veja, eu estou falando aqui com todo respeito ao nosso país, nascemos e vivemos aqui, né? Mas existem países que investem muito mais em pesquisa de medicamentos do que nós. Vamos falar dos Estados Unidos, da Europa, né? Inglaterra, Alemanha. Eles, com toda a capacidade e poder financeiro mesmo de investir na pesquisa, não conseguiram até esse momento desenvolver um medicamento que impeça o vírus de se dividir e, portanto, resolva a Covid na raiz da infecção. Seria, obviamente, o ideal. Quer dizer, o ideal o que aconteceu vacina... com H1N1, me fugiu o nome daquele medicamento... Tamiflu? O Tamiflu, né, que é usado para H1N1, sabe, ele parece ser um bom medicamento, mas ele também não tem tanta comprovação científica, sabe? Mas ele funciona, né? Ele funciona mesmo não tendo atingido altos níveis de comprovação científica. E aí, essa falta de medicamentos trouxe mais um problema, né? Mais um problema que é o problema de você tentar usar medicamentos que não têm uma comprovação científica.
mas que existe algum tipo, né, de embasamento, nem que seja a prática de cada médico, né, para que esse medicamento possa melhorar um pouco a situação do paciente, né. Então, o médico, no meu entender, ele tem o direito tem a autonomia de, um a um, paciente por paciente, conversar com o seu paciente e explicar essa situação que eu falei, que não existem evidências científicas, mas na prática dele ele tem tido sucesso, e o paciente também tem o direito de dizer se quer receber este tipo de medicação ou não. O que eu não concordo, né, nunca concordei, não posso também deixar de falar, é que os medicamentos sem evidência científica comprovada sejam usados como medida de saúde pública na população como um todo. Isso não pode, né? Você não pode propor para a população inteira do país a utilização de um medicamento que não se sabe se tem qualquer efeito, eventualmente pode ter até efeitos colaterais também. É bem diferente, como médico, você lidar um a um, paciente por paciente, conhecendo aquele paciente personalizado. E o paciente acreditando no médico, ou tendo a opção, inclusive, de não concordar com essa questão com o médico. Agora, numa saúde pública para 200 milhões de pessoas, a situação é bem um protocolo diferente. único, né? Uhum. Isso não é possível, né? Não é adequado e eu entendo que a maioria dos médicos concordaria com a minha opinião, apesar de que se tem uma classe que se dividiu ao meio, né? Nessa pandemia foi a nossa classe médica. Mas e que nós sempre achávamos que era tão corporativista, né, doutor Salmo? Achávamos que era uma classe tão unida. Eu mesmo não tinha ideia de que poderia acontecer isto, né? E foi ruim para a classe médica, porque, entre tudo, era uma oportunidade da classe se estabelecer como confiável para toda a população dentro de um país onde a confiabilidade é uma moeda que vale ouro, né? A classe médica teve essa chance, mas eu acho que ela não conseguiu, infelizmente, captar essa oportunidade, se dividiu. As minhas opiniões, se você perguntar para outro médico, já serão diferentes, e isto, no fundo, não foi bom, né? Essa que é a verdade. Doutor Salmo, só mais duas perguntinhas. A primeira delas, essa doença nos parece tão imponderável e, pelo jeito, para a classe médica também, não é? Já existem algumas pistas que nos mostrem por que, às vezes, ela pega um jovem aparentemente saudável e mata, e, por vezes, pega um idoso frágil com outras comorbidades e ele consegue vencer? Sem exagero. Essa pergunta ela vale um prêmio Nobel para quem souber responder, né? Porque não há dúvida que isso acontece. Isso que você falou acontece. Nós vemos pessoas jovens, saudáveis, sem comorbidade, como você falou, tendo desfechos ruins, e vemos até pessoas com comorbidade mais velhas tendo desfechos bons, né? Então, alguma coisa que nós não sabemos direito o que acontece. Na verdade, provavelmente é algumas coisas. É a somatória de fatores, o que dificulta a gente compreender. Se fosse uma coisa só, a gente descobria essa uma coisa e pronto. Vou dar um exemplo mais concreto. A genética, né? A genética certamente tem um papel dentro da resposta para essa tua pergunta. Porque a gente vê, todo mundo que está nos ouvindo aqui conhece famílias em que todo mundo ficou doente. Inclusive, pessoas que moram em cidades diferentes da mesma família, todo mundo ficou doente com doença grave. Na hora que eu estou falando isso, todo mundo está lembrando de alguma família de conhecido que aconteceu isso. Então, obviamente, existe um componente genético. Mas a primeira pergunta é, qual é o tamanho desse componente genético? Quanto que ele representa da resposta da tua pergunta? 1% ou 30%? Não temos nem ideia hoje em dia. E existem diversos outros fatores. A carga viral, quanto que a pessoa esteve em contato com o vírus, em que tipo de ambiente ela se infectou. Existem pessoas que, além de se infectar muito, elas ainda espalham para muitas outras pessoas.
que é uma minoria de pessoas e que faz com que o vírus circule na população inteira. O acesso à saúde que as pessoas têm é tão desigual, refletindo a desigualdade do Brasil. Então, às vezes, um jovem que não era para ter uma doença grave não teve o acesso adequado à saúde. Uma pessoa idosa que era para ter uma doença grave teve o acesso adequado à saúde e não teve a doença grave. Então, você veja como as variáveis são tão gigantes que torna difícil responder essa pergunta, mas eu acredito que num futuro breve nós temos que responder, temos que ter pelo menos uma ideia dessas perguntas, talvez até para a próxima pandemia, né? Pois é, e enquanto isso, então, e agora sim vem a minha última pergunta, enquanto ela ainda é assim tão imponderável, tão surpreendentemente assustadora, o negócio é mesmo a vacina, doutor Salmo? A vacina, claro que existem todos os outros cuidados que todo mundo sabe, né? Lavar bem as mãos, usar álcool gel, uso das máscaras, que é tão baratinho, todo mundo pode ter uma máscara, né? E usar as máscaras, o isolamento social, mas nada disso que eu falei vai resolver a pandemia. Todos são obrigatórios, nenhum é suficiente para resolver a pandemia, né? Nem as vacinas por si só talvez não sejam suficientes. Nós vamos ter que usar todo o nosso arsenal. Nós estamos numa guerra onde só no nosso país meio milhão de pessoas já morreu e, infelizmente, sabemos, mais pessoas vão morrer nessa guerra. Então, na guerra, a gente tem que usar todos os arsenais. A nossa arma principal se chama vacina. E a gente precisa que ela chegue no braço das pessoas o mais rápido possível. 2 doses nas vacinas de 2 doses. Porque uma dose protege um pouco, mas não dá a proteção maior. 2 doses no braço das pessoas o mais rápido possível. Nós temos 88% da população brasileira esperando por isso ainda. É muito. Então a gente tem que aumentar a velocidade. Essa velocidade não está suficiente e cabe a cada um de nós, como cidadãos, né, primeiro fazer o nosso papel, que é vacinar, né, a nós próprios. Segundo, vacinar os nossos familiares, não é verdade? Depois, divulgar a importância da vacina e que toda a população, ou pelo menos a maior parte da população, tenha acesso e possa se vacinar. O brasileiro é a favor da vacina. Existem países em que há uma hesitância que vira até um negacionismo, né? Os Estados Unidos é um exemplo. Uma boa parcela da população lá não quer se vacinar, né? Mas aqui no Brasil, ainda bem, a maioria esmagadora das pessoas está contando os dias para ser vacinado. Então, cabe ao nosso governo, que é só ele que podemos pedir isso, né, que faça todos os esforços para colocar o mais rápido possível essa vacina nos braços dos nossos cidadãos brasileiros. Doutor Salmo, em nome da Arquidiocese de Curitiba, em nome da Comissão de Comunicação, quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente e dizer que tomara que na nossa próxima entrevista a gente já possa falar do pós-pandemia e analisar tudo que já tenha passado nesses tristes tempos em que estamos vivendo. Muito obrigada, um ótimo trabalho para o senhor. É sempre um orgulho para nós paranaenses contarmos com a sua presença aqui tão pertinho, uma pessoa tão referencial quanto o senhor. Obrigado, Adriane. Continue com o teu trabalho de divulgação das justas causas, que é cada um fazendo o seu papelzinho, né? Você fazendo o teu, eu fazendo o meu. Aí nós podemos chegar a algo melhor. Eu acredito muito nisso. Ótimo. Muito obrigada. Um grande abraço.